Esse vídeo, além de carregar uma verdade, ele também serve como uma ilustração em relação ao que aconteceu nesse cachorrinho. Ilustra muito uma dinâmica que também pertence ao funcionamento da nossa alma. Pessoas são submetidas, por vezes, durante um tempo considerável, debaixo de um contexto muito hostil, onde elas são frequentemente hostilizadas, ofendidas, humilhadas, agredidas. E em muitos casos, como um mecanismo de defesa, desenvolvem-se reações também de agressividade, de frieza, de raiva, e de maneira anômala e atípica ao perfil original do sujeito. Eu creio que eu vou falar aqui com alguns que vão se recordar de um tempo, de uma época em que eles não encontravam em si muita coisa que passou a surgir depois de determinadas convivências tóxicas, convivências adoecidas e malignas. Às vezes é um contexto familiar, onde a pessoa foi nascida e criada, altamente agressiva, violenta. Por vezes é um casamento, dentro de um relacionamento tremendamente tóxico. E por uma questão de sobrevivência, a pessoa vai desenvolvendo friezas, agressividades, determinados mecanismos de estupidez, de desconfianças. E uma coisa que, num dado momento, começa direcionado apenas a quem a agride, depois começa a se espraiar por todo aquele que, direto ou indiretamente, expresse alguma semelhança com determinados comportamentos que lhe eram direcionados no passado, e aquilo aciona gatilhos nessa pessoa, e essa pessoa apresenta reatividades agressivas e hostis para muito além do que ela gostaria. E todos esses mecanismos, eles precisam ser, e eles podem ser desfeitos na alma. A ilustração desse cuidador aí, que vai com paciência trabalhando esses mecanismos reativos automáticos desse cachorro, desse cachorrinho todo traumatizado, ele perfaz a alusão ao Evangelho de Cristo Jesus. Isso porque esse ambiente hostil, ameaçador, tirânico, ele pode se fazer, inclusive, da religião sobre o sujeito, sabe? Com pastores e líderes numa posição quase que de divindade, com palavras de maldição, de ameaça, de cobranças em nome de Deus, transferindo para Deus uma raiva, uma fúria, uma maldade que reflete e diz respeito muito mais ao coração dessas pessoas do que Deus propriamente dito. Mas eu já vi muita gente sair com verdadeiros assombros de tudo o que diz respeito a Deus. Por vezes até citar o nome Deus ou Jesus disparam gatilhos nessas pessoas face à convivência tremendamente maligna e maléfica que elas tiveram com determinados sujeitos adulterados e completamente perversos, fazendo perversidades em nome de Deus. Essas pessoas precisam se deixar curar pelo acalento do Evangelho, pela validação de Cristo Jesus, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entendendo que esse alívio e esse tratamento, ele é processual. Assim como ele não chegou nesse nível da noite para o dia, ele também não sai desse nível da noite para o dia. E como a atitude desse cachorrinho, que embora tremendamente reativo, ele perseverou junto com aquele cuidador, entendendo que dali vinha carinho, e ele foi se deixando acolher aos poucos, ainda que completamente automatizado por reatividades instintivas muito mais fortes do que ele conseguia controlar, mas ele foi aos poucos trabalhando aquilo até que aquilo foi se acalmando dentro dele. E essa é a obra do Espírito na nossa alma, na alma dessas pessoas que passaram muito tempo sendo violadas, oprimidas por relacionamentos tóxicos e hostis, seja familiar, seja conjugal, seja religioso. Portanto, se você está num contexto familiar tóxico, a primeira questão é se distanciar dele. Se você está num ambiente religioso tóxico, se distancia dele. E se deixe levar, e se deixe alimentar pelo Evangelho, que
que em Cristo Jesus, onde em Cristo Jesus já não há nenhuma condenação para aquele que crer. Lendo e decorando Romanos capítulo 8, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem a espada, nem a nudez, nem criatura alguma, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Ainda que eu suba no mais altos céus, ainda que eu desça no mais profundo abismo, ainda que eu tome as asas da alva e voe até o confim dos mares, até lá a tua destra me guiará. Se deixe envolver e acariciar pela manifestação da graça que vai desligando na gente mecanismos defensivos que de tanta frequência eles foram ativados, eles passaram a participar da nossa personalidade como se a gente fosse hostil e violento, como se a gente fosse frio e indiferente. Mas na verdade isso foi apenas uma anomalia defensiva que por sobrevivência se desenvolveu na personalidade, mas isso pode ser processualmente transformado em todo aquele que crê. E disse Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, é na perseverança que vós ganhareis a vossa alma. Paz e luz e descanso, meus amigos e amigas.